tá indo. Isaac, Oi, Ari, tudo bem? tudo ótimo aí, conseguimos. Demorou, mas a gente conseguiu, né? Conseguiu. Pequenos detalhes, né? A primeira vez é sempre assim. A gente está se acostumando, pessoal, com essas coisas tecnológicas, né, Isaac? Live, Uhum. audiovisual. Então, um pouquinho de paciência com a gente, que tem muita coisa vindo pela frente e faz parte, né? A primeira vez é sempre marcante. Tudo bem, Isaac? Agora tá tudo bem, agora melhor aí na sua companhia. A gente vai dividir esse bate-papo aí e falar um pouco aí. Primeiro, apresentar a casa, né? Então, ia pedir para você se apresentar primeiro e, na sequência, já falar um pouco sobre a Eixo, né? Até porque você conhece a Eixo já há bastante tempo, né? Já é cotista há algum tempo. Então, se apresenta, por favor, fala o porquê você escolheu estar aqui na Eixo e já, na sequência, fala um pouco sobre a casa, sobre as pessoas, sobre a nossa estratégia. E aí, na sequência, a gente entra um pouquinho para falar sobre os casos. Ótimo, maravilha. Então, pessoal, primeiramente, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui, poder fazer a primeira live aí aberta, né? Assim, da Eixo, nessa primeira comunicação a público, onde a gente vai falar dos produtos. E como o Isaac falou, né? Se apresenta e já fala por que você está na Eixo, não tem como falar por que eu vim para Eixo sem falar da filosofia da casa, né? Que é muito diferente. Compõe ali uma parcela de diversificação da carteira de vocês, né? Sei que vocês estão ansiosos para falar sobre os resultados, eu sei disso, mas é importante porque tem gente também que está aqui que não conhece o fundo e que vai conhecer hoje, né? O que a gente faz. Então, pessoal, a Eixo é uma casa que nasceu lá em 2015, né? Com o Vladimir Timmerman, que é o gestor do fundo Teta, hoje, né? O nosso fundo de ativismo societário, nasceu com ele hoje. O time cresceu, nós estamos aí em 16 pessoas já. Aqui eu cheguei no início desse ano, o Isaac tem um pouquinho mais de tempo aqui na casa, por isso que ele vai descrever os cases para vocês aí, tem um pouquinho mais de propriedade nesse momento para falar, né, sobre principalmente do nosso book de ativismo. E eu já sou cliente da Eixo há muito tempo, né? Sou cliente, né, do Eixo Teta, e conheci o FII há pouco tempo, né? Que é o nosso fundo long only do Sérgio Goldman, que a gente também vai falar dele aqui para vocês, tá? E também já me tornei fã ali vindo aqui para casa, tá? Então, basicamente, o que me chama a atenção na Eixo, né? Essa questão de ser o único fundo do Brasil que faz ativismo societário com equities. Né? Parece algo muito complexo, estranho, difícil de entender, mas a gente pode resumir o que a Eixo faz na palavrinha, né, na frase geração de valor. Tá? É isso que a gente faz. A gente busca ações, eu vou começar falando pelo Teta, viu, Isaac? Depois a gente Uhum. pega ali o gancho para falar do FIA, né? Um pouquinho da estratégia ali do Goldman, mas porque a filosofia da casa tem muito a ver com o fundo, né, do Eixo Teta. Então, que aí faz sentido e a gente já consegue casar as duas coisas, tá bom, pessoal? Então, o que é o ativismo societário com equities que a Eixo faz? Né? Essa geração de valor que a gente busca nas empresas e, com isso, ganhar nessa valorização, na valorização do equity, nessa geração, né? Nesse retorno de valor para a companhia. Tudo começa ali com empresas subavaliadas, né? O Vlad acompanha as ações listadas em bolsa e que aparentemente devem valer muito mais e que estão ali perdendo preço. Isso chama atenção e aí a gente começa a entender o que está levando essa empresa a estar no preço que está atualmente, sendo que ela vale muito mais. Tá? E nesses estudos, né, no meio desse entendimento, quando não é uma questão de mercado ou o momento que essa ação especificamente ou tecnicamente ela está passando, é porque alguma coisa ali, principalmente de governança, está acontecendo, né? E quando a gente identifica que é um movimento de governança dentro das empresas que está destruindo o valor ou que está impedindo que essa empresa avance, a gente monta uma posição no nosso book e começa a desenhar teses, né, de retorno de valor para essa empresa. Tá? A gente tem casos mais famosos, ali, principalmente em 2021, que o fundo deu uma rentabilidade de 104% absoluto, não é do CDI, tá, pessoal? Absoluto, que é uma questão que todo mundo nos pergunta, que foi o caso de Panvel e Smiles, basicamente, entre outros cases que tiveram ainda ao longo do ano. A gente tem um case que ainda é recorrente, que é o caso de Aliar, e alguns outros cases que a gente pode abrir, mas que também
está dentro do fundo, tá? E que trouxe essa rentabilidade espetacular para o fundo, né? O caso de Smile e Go, que são empresas que se tornaram um case midiático, assim, todo mundo conheceu o que Eixo faz, né? E principalmente o Teta. E na sequência, né, veio a criação do nosso FIA, Long Only, pelo Sérgio Goldman, né, a cabeça do Sérgio Goldman e todo o seu time de análise, advindo ali de uma posição do próprio Teta, né? Um caso ali olhado pelo Sérgio, de repente a gente entendeu que seria interessante fazer um booking só para essa estratégia que está indo muito bem também. A gente sabe que não é um momento bom para o mercado acionário, olhando para o macro. Quem me conhece sabe que eu sou economista, avalio também, faço esse trabalho, né, de análise de cenário macro. E a gente entende aqui, olhando, que é um cenário muito desafiador e principalmente para o futuro, né? O Sérgio costuma falar muito sobre isso, tá? Ele é sempre muito racional nas suas falas, né? Gosta de trazer bastante ali essa questão de pé no chão, né? Para tomada de decisão, e a gente olha e entende que é desafiador, né? E o mercado, ele está mostrando isso, principalmente com esse recuo que teve o Ibovespa agora em fevereiro, de 7,5%. O fundo caiu muito menos, o Isaac vai entrar mais no detalhe para vocês, né? E o fundo, ele começou ali num momento próspero, né? Ali no ano de recuperação pós-pandemia. Isso foi muito um time perfeito para o início, a montagem do book, né? O Sérgio começou ali com uma posição maior em small caps, olhando para o que o mercado não estava olhando. E, de repente, a gente teve um ano que mudou todo o percurso e toda a história do nosso país. Eu posso dizer que toda a história, porque a gente ainda está no início dela e tem muita coisa pela frente que precisa acontecer para a gente entender o sentido do futuro, né? Que muito incerto, já é incerto, né? Mas a gente vive um momento de muito mais dificuldade de projetar algo tanto para curto, quem dirá para médio e longo prazo, né? Então, o Sérgio fez uma modificação ali, né? Algumas movimentações de trazer um hedge para essa estrutura, uma proteção maior, entendendo e ajustar a posição para enfrentar o que vem pela frente. E o fundo está indo muito bem, a gente fica sempre muito bem ranqueado entre os fundos da categoria no mercado, né? E por isso a gente vem se destacando e ganhando também muito espaço de mídia devido aos nossos resultados, tá? E essas movimentações, elas continuam, e que fique claro que a gente está olhando muito e acompanhando muito esse momento, porque nós temos exposição Brasil, tá? O Teta, pessoal, agora falando um pouquinho deste fundo que leva a estratégia central do fundo, é a filosofia da casa, que é o ativismo societário com equities, né? Ele é um fundo multimercado, né? Mesmo assim, ele tem uma exposição em equities, né? É feito para isso. A gente, às vezes, tem uma posição ali de caixa, que fica num determinado ativo, né? Que não seja de equities, mas a função é caixa, ou seja, não faz parte dessa estratégia. O Vladimir usa exatamente equities para montar o book, para atuar o que tem que atuar dentro das empresas, tá? A gente atualmente, então, a gente vai falar um pouquinho mais para vocês do destaque, né? O Isaac vai entrar ali no detalhe do destaque para vocês, tanto do momento muito bom, que foi o início desse ano, que foi em janeiro, né? Onde o fundo fez quase 10% de alta, e também a causa pelo esse mês mais difícil, né, de queda que a gente teve no mês de fevereiro. E aí, pessoal, por que explicar primeiro a estratégia antes da gente falar especificamente do que está acontecendo dentro do fundo? Para lembrar vocês que esse movimento é um movimento característico dessa estratégia, né? O Teta, ele traz no seu padrão de comportamento esses movimentos muito expressivos, tá? Mas vale lembrar que isso não é um movimento normal e saudável de mercado, né? Então, por isso que a gente sabe que o investidor fica muito animado quando a cota dispara e faz, né, um fechamento. A gente entregou no mês muito próximo ali da nossa taxa de juros, praticamente, né? Isso não é normal, né? Para nenhum ativo entregar isso no único mês. Então, é considerado um movimento errático. A gente, na verdade, tem que ligar um alerta na nossa cabeça, né, do que de fato está acontecendo e como vão ser os meses pela frente.
A gente nunca pode observar um fundo de investimento, seja ele qual for, não é uma característica da casa, né? Uma especificidade da casa ou do Teta em si. Não, nenhum fundo de investimentos, por mais conservador que ele seja, a gente observa ele mês a mês, né? Na verdade, fundo de investimento tem que ser observado numa janela ali. A gente costuma dizer um ano, que é o que a teoria de análise de investimento traz, mas a gente sabe que investidor é ansioso e não consegue olhar só a janela 12 meses, né? Vocês querem saber o que acontece ali mês a mês. Então, a gente pede, pelo menos, para que vocês estendam um pouco mais e tende a ter essa posição em fundos, ainda mais fundos que apresentam uma volatilidade como o Teta ou como um fundo de FIA apresenta, né? De pelo menos 6 meses, né? Se não consegue segurar ali num ano, pelo menos 6 meses para vocês olharem essa estratégia, tá? Ou os 3 meses, pelo menos. Porque se vocês forem olhar o mês a mês, vocês vão ficar malucos, né? Porque o fundo, ele flutua mesmo, faz parte da estratégia, tá? Então, a gente está aqui para explicar para vocês o que está causando esse movimento, mas já deixar bem claro no início que isso vai acontecer mais vezes, né? Momento de alta, obviamente, a gente comemora. Mês a mês, os técnicos não comemoram, porque a gente sabe que isso não diz nada, né? Mas o histórico de longo prazo do fundo é muito consistente, né? Quando você pega a média anual, a foto é bem bonita e é isso que a gente busca manter para vocês também. E a gente entende que depois do momento de queda, né, um mês mais amargo, digamos assim, é importante a gente conversar sobre e colocar para vocês o que a gente está vendo pela frente, o que pode vir no mês de março, né? Principalmente no caso do Teta, que é um bichinho muito diferente, né? Que compõe a carteira de diversificação de vocês e da parcela de risco também, tá bom? Eu vou passar a palavra aqui para o Isaac, senão eu vou ficar aqui 1 hora só falando, né, Isaac, da estratégia, que eu gosto muito, mas o foco nessa primeira live é a gente falar dos resultados em si. Depois a gente vai deixar disponível para vocês outros canais, como e-mails, vocês podem chamar a gente no direct. A gente não vai responder nos comentários, a gente vai chamar 1 a 1 para conversar, tá? E terão outros eventos, e eu já deixo aqui o convite para vocês, não só em live, mas também alguns eventos fechados, ali, alguns calls fechados, vocês estão convidadíssimos para vir discutir com a gente, acompanhar de perto toda essa nossa atuação, né? Que ela é uma atuação que tem não só uma geração de valor para as empresas que a gente defende, não só uma geração de valor para o nosso cotista, mas também um ato social que a gente faz e que todo acionista deveria fazer, né? A gente faz e a gente quer que vocês participem desse movimento também. Então, Isaac, conta pra gente qual foi o destaque aí. Vamos começar pelo Teta, né? E depois a gente passa para o Prospera, que a galera deve estar ansiosa aí do outro lado para saber o que causou esses grandes movimentos ali nos primeiros meses. Ah, legal. Obrigado, Ari. Acho que é bem por aí, né? O pessoal deve estar bem ansioso para saber. Só antes eu queria complementar, como a Ari falou, o Teta é um multimercado com equities, né? E hoje, pela composição que a gente só tem ações na carteira dele, a tributação dele é de FIA, né? Então é até um outro benefício que o Teta tem, a tributação dele é de FIA, então não tem come cotas, o imposto é só sobre a rentabilidade no momento do resgate, então acho que é um ponto que também vale ressaltar. Falando do Teta, sobre a estratégia, sobre o que aconteceu no mês agora de fevereiro, e aí, na verdade, acho que também vale trazer os 2 últimos meses, janeiro e dezembro, né? Foi basicamente por uma das posições de ativismo que a gente tem na carteira, que é o caso de Gafisa, né? É um caso bastante interessante, porque é uma posição que a gente tem na carteira do fundo há mais de 2 anos, tá? Inclusive, no momento que a gente entrou e identificou ali que era uma empresa que a gente identificava como uma boa empresa, mas que tinha alguns pontos de governança que a gente poderia ajudar a melhorar, foi até antes da direção atual estar nessa empresa, né? Então, é uma posição que a gente tem já há bastante tempo, e as teses que a gente tem no fundo, em geral, são teses de médio e longo prazo, por isso que em momentos que a gente tem uma volatilidade, tem um momento de queda mais forte, a gente entende que é absolutamente normal, faz parte da estratégia, né? Então, é uma tese que a gente tem há bastante tempo na carteira, a gente vem estudando há bastante tempo, a gente sabe muito do que acontece ali, tanto na questão da gestão da empresa, quanto nas questões em pontos operacionais. Então, sempre que a gente entra em algum caso, é bastante embasado. Tá? Então, eu vou trazer aqui de uma forma bastante resumida, até porque é um caso que
diria que que está um pouco longe do fim, porque ainda tem bastante coisa para acontecer. Então, vou trazer aqui alguns pontos dos principais acontecimentos dos últimos meses, né? Então, como eu falei, a gente já tem a posição da Gafisa na carteira há mais de 2 anos, tá? A gente identificou que a atual gestão tomou algumas decisões que a gente entende que foram prejudiciais para a companhia, né? Então, a partir desse momento, a gente começa a se posicionar, vai aumentando nossa posição. No mês de dezembro, a Gafisa tinha uma debênture que era conversível em ações, né? Se essas debêntures fossem convertidas em ações, elas diluiriam os acionistas minoritários. A gente entende que isso poderia gerar algum conflito de interesse, né? Então, a gente entrou com uma ação para barrar essa conversão dessas debêntures em ações, né? Então, a gente entrou com uma ação na justiça, essa conversão dessas debêntures foi barrada, né? A justiça entendeu que realmente, nesse momento, não faria sentido ter uma conversão dessas debêntures em ações, tá? Então, foi um dos primeiros eventos que aconteceu aí nas últimas semanas ou últimos meses, né? E aí a gente, na sequência, convocou uma assembleia que seria para o início de janeiro, tá? O intuito dessa assembleia era de responsabilizar a gestão atual por conta dos movimentos que eles fizeram, que a gente entende que foram prejudiciais para a companhia, tá? E aí acho que vale lembrar, o nosso ponto aqui não é trazer um evento, fazer um barulho no mercado. A gente identificou que de fato, as decisões que foram tomadas trouxeram alguns prejuízos para a companhia. Então, a gente convocou uma assembleia para o início de janeiro, com esse intuito de responsabilizar os atuais gestores. Para fazer esse movimento, a gente precisou aumentar a nossa posição. Então, entre início de dezembro e meio de dezembro ali, a gente aumentou nossa posição, chegou a ter 15% da empresa, tá? E convocamos essa assembleia para o início de janeiro. A Gafisa entrou com uma ação para adiar por alguns dias essa assembleia. Eles conseguiram adiar por alguns dias. Nesse meio do caminho que a Gafisa conseguiu adiar essa assembleia, houve ali um aumento, haveria um aumento de capital, né? A gente entendia que esse aumento de capital antes da assembleia também não faria sentido, porque diluiria os acionistas minoritários, poderia também gerar ali um conflito de interesse. A gente entrou ali com uma ação na CVM, a própria CVM, o colegiado da CVM deu parecer a favor, né, do nosso ponto, que de fato a gente entendia que fazer esse aumento de capital antes da Assembleia não faria sentido, então a CVM deu um parecer ali a nosso favor. Porém, o aumento de capital foi feito, né, era um aumento de capital inicialmente de 150 milhões, eles fizeram ali um aumento de capital apenas ali na faixa de 78 milhões. Tá? Então, mesmo não tendo sido o aumento de capital feito de forma total, ele acabou sendo feito e acabou diluindo os acionistas minoritários, né? Então, foi basicamente isso. Na Assembleia, a gente acabou não conseguindo ali ter as deliberações atendidas, então a gente acabou não conseguindo responsabilizar esses gestores por conta dessas tomadas de decisões que a gente entende que foram prejudiciais para a empresa, né? Porém, isso nada muda em relação à nossa estratégia, né? Porque sempre que a gente entra em algum caso, a gente tem bastante embasamento do que está acontecendo, né? Do que precisa ser feito, e a gente traça uma série de estratégias, né? Então, no momento onde a gente convocou essa assembleia, o próprio mercado a gente entende que o próprio mercado começou a ver com bons olhos, né, o que a gente estava propondo, tanto que foi no momento ali onde os 2, 3 últimos dias ali de dezembro, o papel começa a disparar, até os primeiros dias de janeiro, alguns dias que antecederam a assembleia. Então, entre o fim de dezembro e início de janeiro, antes da assembleia, o papel teve uma alta muito forte, né? Aí a gente não pode cravar o porquê que foi, mas a gente entende que foi um movimento de mercado, o mercado talvez entendendo ali que o que a gente estava pleiteando na assembleia era algo que poderia ser benéfico para a empresa, né? Após a assembleia, como eu disse, a gente não teve as deliberações atendidas. Após a assembleia, o papel começou a cair, né? Então, desde ali, mais ou menos, dia 10 de janeiro, até então, o papel vem tendo uma forte queda, né? A gente acredita que o mercado deva ter olhado, como a gente não conseguiu ter as deliberações atendidas, o mercado
possivelmente resolveu sair do papel, e isso acabou possivelmente afetando o preço do papel, e aí o papel desde o meio de janeiro ali vem tendo uma queda mais forte, voltando para os patamares de preço que eles estavam antes da gente convocar a Assembleia, né? Então, assim, a gente entende que o investidor, que o cotista fica preocupado, fica insatisfeito ali em ver o fundo tendo uma queda tão forte. Só que é importante ressaltar que a gente tem uma série de estratégias, né? Então, quando a gente convocou a Assembleia, a gente sabia que poderia ter as deliberações atendidas, e se tivesse isso, talvez o caso se resolvesse num prazo muito mais curto, mas a gente entendia que poderia não ter as deliberações atendidas, e isso exigiria que a gente tivesse traçado as outras estratégias e atuasse por outros meios. E é o que a gente vem fazendo. Então, eu acho que para tranquilizar o investidor é dizer que nada mudou em relação ao caso, tá? Essa queda mais forte, a gente entende que é mais forte, é a maior queda, é o maior fechamento em queda que o fundo tem desde a abertura, mas é um movimento absolutamente normal, tá? Eu acho que vale também ressaltar, janeiro de 2021, um outro caso de ativismo também que a gente vinha atuando, até mais ou menos a primeira quinzena de janeiro, o fundo estava caindo 15%, era uma queda também muito forte, a gente teve muito cotista, eu nem estava aqui ainda, mas sei da história, muito cotista ligando, mandando e-mail, o pessoal explicando, e no meio de janeiro, a estratégia que a gente tomou começou ali a entrar um pouco mais dentro do que a gente havia planejado, e o fundo voltou a recuperar e terminou janeiro de 2021 com ganho de 1%. Então, esses movimentos de oscilação, como a própria Ariane falou, são movimentos normais, a gente entende o lado do investidor que fica preocupado ou insatisfeito com esse tipo de movimento, mas é algo absolutamente normal, tá? Faz parte da estratégia, até por isso a gente sempre tem uma responsabilidade na hora de indicar o produto. Então, a gente sabe que tem investidor que acaba se empolgando ali no momento de alta e vê o fundo rendendo 30%, 40%, 60% no mês, e aí quer colocar metade do patrimônio ou todo o patrimônio. E a gente sempre fala, o teto é um produto de um risco mais alto, de uma volatilidade mais alta, e o ideal é que você tenha até de 1 a 5% da tua parcela de risco. Por quê? Para em momentos onde o fundo tiver uma baixa, um movimento de queda, a sua carteira como um todo sinta menos, e você não tome atitudes precipitadas como resgatar em baixa. A gente sabe que tem muita gente que faz isso. Então, é um produto para complementar a parcela de risco da carteira dos investidores. Então, sempre a gente procura trazer esse call, frisar que é um produto de risco mais alto, que é um produto para se ter um pedaço só da carteira. E acho que esse trabalho é muito bem feito, né? Mesmo antes da Ariane estar aqui, antes de eu estar aqui, porque em momentos como esse, né, o fundo teve uma queda forte aí, fechou com uma queda de 21%. A gente, obviamente, tem resgates, a gente percebe ali que tem alguns investidores saindo do produto, talvez por medo, enfim, mas não são muitos resgates, né? Porque esse trabalho é muito bem feito desde lá de trás. Então, tanto quando vem investidor grande, investidor institucional, e até para os nossos parceiros de plataforma, a gente ressalta que é um produto para complementar a carteira do cliente. E aí, em momentos como esse, a gente não percebe movimentos de muitas saídas do produto. Então, eu acredito que isso é por conta do trabalho muito bem feito que é feito nesse ponto também da comunicação. E, além de tudo, a gente procura ser bastante claro, né, em relação à comunicação, na carta. O próprio cliente, quando liga aqui, a gente procura posicionar os nossos parceiros de plataforma sobre tudo que está acontecendo, né, inclusive em momentos de queda, para procurar deixar o investidor, o nosso cotista, um pouco mais tranquilo, inclusive nesses momentos. Então, de uma forma geral, é isso. Em relação ao Gafisa, é um pouco disso. Como eu falei, é um caso que não está perto do fim, acho que ainda tem bastante coisa para acontecer, né? E a gente acredita, a gente tem bastante convicção do caso, a gente acredita que tem bastante. Esse caso é um dos casos que tem bastante retorno para trazer no médio e longo prazo, então a gente está super tranquilo em tudo que a gente vem atuando. E vale lembrar que também é um produto que tem outras teses, a gente tem Aliar, tem Terra Santa, que são outros casos que a gente vai trabalhando em paralelo, que também a qualquer momento pode ter ali algo favorável que vai trazer bons resultados. Então, assim, para o investidor, de forma geral, é isso. A gente está super tranquilo, os movimentos de oscilação fazem parte, e a gente está tocando estratégia no dia a dia com todo o time, é um time bastante competente, a gente tem bastante advogado aí que ajuda a gente a tocar essa gestão. E
para no médio e longo prazo trazer aí bons resultados para a carteira do cliente. Eu queria voltar para você, Ari, para ver se faltou falar alguma coisa, se tem alguma coisa para complementar. Obrigada, Isaac. Percebam que a gente se empolga quando a gente começa a falar, né? Porque são muitos detalhes para a gente tratar, é por isso que a gente precisa de mais outras ferramentas e outros encontros para a gente poder abrir, né, e discutir cada caso que tem ali para vocês, tá bom, pessoal? Então, só para concluir, né, o que a gente gostaria, a mensagem que a gente gostaria de passar para vocês sobre o Teta e passar para falar do nosso FIA, né, agora com vocês, é que, pessoal, movimentos como esse vão acontecer, tá? É característico do fundo, então permaneça. Caso Gafisa não acabou, tá? Ele continua ali, assim como Terra Santa, Aliar, a gente continua atuando. Então continue acompanhando que novidades virão e a gente vai estar sempre voltando aqui para falar para vocês, para atualizar vocês, tá? E também acompanhe no site, vai ter lista de transmissão agora que a gente vai estar passando para vocês em tempo real, tá bom? Isaac, então conta pra gente. A gente passou aqui os destaques, né, do Teta, mas a gente sabe que fevereiro foi um mês desafiador para a Bolsa como um todo. A gente teve essa maior queda abrupta ali, né, do período ali até no acumulado 12 meses, né, em comparação com julho de 2022. Isso acaba afetando todos os ativos e não só a carteira do Prospera, né? Mesmo assim, né, é importante a gente destacar isso, porque o Prospera ficou melhor do que o índice, né? Inclusive, tá? Por isso que é importante. Mas, gente, quando o risco, né, ele tá acentuado, ele vai impactar os ativos como um todo, e no caso aqui eu estou citando sobre as incertezas que a gente ainda tem no cenário político, combinado com o cenário macroeconômico. A gente tem um cenário global desafiador, ali com taxa de juros, as expectativas, elas pioraram, né, sobre juros americanos, isso repassa para cá, e aí a gente acaba tendo uma continuidade ali de fluxo menor para esses tipos de risco, ou seja, né, apetite de risco para ativos dessa classificação menor, e aí acaba pegando o mercado todo, né? Mas vamos destacar ali o nosso fundo, que ficou aí melhor do que o índice, né, o benchmark dele, e isso já é, para a gente, num cenário como esse, muito gratificante. Agradecimentos aqui ao Sérgio e toda a equipe, né, que estão fazendo esse excelente trabalho. Tá, legal. Acho que vale ressaltar isso, né? O Prospera, né, ele é um FIA long only, então é uma estratégia um pouco mais convencional de quem já é investidor, de fundo de ações. Então é importante ressaltar que é um fundo que está muito correlacionado com bolsa. Então, o movimento que a bolsa faz, os fundos long only vão naquele mesmo sentido, né? Lógico, alguns vão melhor, alguns vão pior, mas eles vão naquele mesmo sentido, tá? É difícil você ter um fundo long only que agora, no mês de fevereiro, saiu ganhando, né? Se é que teve algum. Então, é importante ressaltar isso. É um tipo de produto que vai acompanhar o índice de uma forma geral, tá? Então, o Prospera fechou o mês com uma queda de 5,5%, tá? Contra uma queda de 7,5% do Ibovespa. Então, foram 2 pontos que a gente ficou aí à frente do Ibovespa. Eu acho que é um resultado negativo. O próprio Sérgio sempre ressalta, eu não estou feliz com a rentabilidade. Mas no relativo ao Ibovespa e no relativo aos nossos concorrentes, é um resultado que a gente considera no mínimo ok. Ninguém está satisfeito de ver o fundo com resultado negativo, mas a gente entende que é um resultado pelo menos ok. E em relação ao índice de small caps, o índice de small fechou o mês de fevereiro perdendo 11,1%. Então, a gente ficou ligeiramente à frente do Ibovespa e bem à frente do índice de small caps. Eu acho que é válido ressaltar isso, né, porque o Prospera é um produto que a gente tem ali as large caps, né, que são empresas, de forma geral, são empresas maiores, mas a gente tem também as small caps, né, que de forma geral são empresas menores. Em geral, o fundo nasceu como uma mescla, né, a gente tendo mais ou menos metade da carteira small caps, metade da carteira large caps. Mesmo tendo uma grande exposição em large caps, o fundo, desde o início, vem tendo bons resultados. No geral, ele está sempre à frente do Ibovespa. Quando não está à frente, está muito próximo do Ibovespa, né? E vem trazendo bons resultados também em relação aos principais concorrentes. A gente faz um acompanhamento aí com 60 dos principais concorrentes. No geral, o Prospera ali está muito próximo do top 10. Tá? Isso quando não está mais à frente. Então, é um produto que, quando a gente compara com os concorrentes, vem tendo um resultado muito bom, né? Nos últimos meses, a gente precisou reposicionar, então o Sérgio, junto com o time dele,
entenderam que o cenário daqui para frente é um cenário bem desafiador, é um cenário de muita incerteza. Então, a gente resolveu reduzir a posição em small caps, né? Porque as small caps, por serem empresas menores, são empresas que estão muito mais suscetíveis à volatilidade. Então, em momentos de incerteza, produtos com mais volatilidade acabam tendo a tendência a sofrer um pouco mais. Então, como uma forma de tornar o fundo um pouco mais defensivo, essa posição que chegou a ser metade da carteira de small caps, a gente trouxe ali atualmente para cerca de 15% apenas da carteira de small caps. Né? Então, foi uma forma da gente tornar o fundo um pouquinho mais defensivo. Então, foi um movimento que deu certo. A gente ficou aproximadamente 2 pontos aí à frente do Ibovespa nesse mês de fevereiro, tá? Trazendo alguns destaques. O mês de janeiro foi bastante positivo para Mercado Livre. É uma posição que a gente já tem no fundo há alguns meses. Acho que vale ressaltar aqui que é um fundo também com visão de médio e longo prazo. A gente não fica rodando posição todo mês ou só por conta de algum acontecimento específico ali de cenário. A gente estuda as teses e se posiciona o fundo para médio e longo prazo. Tá? Então, em dezembro e janeiro, principalmente em dezembro, na verdade, foi um mês onde o papel Mercado Livre sofreu bastante. Mas é uma tese que a gente gosta bastante e a gente entende que no médio e longo prazo tem muito para entregar. A gente manteve o papel, janeiro e fevereiro foram 2 meses muito bons para o papel. Então, eu acho que é um exemplo de tese que a gente gosta e que a gente acredita, óbvio, a gente estuda bastante, por isso que a gente acredita, e mostra que a gente vai manter essa nossa visão de médio e longo prazo. Dois papéis aí que foram, já no contraponto, foram papéis aí onde não foram tão bem no mês de fevereiro, foi Lojas Renner e Eletrobras. Né? Renner a gente já tem um pouquinho mais de tempo na carteira, mas do setor de varejo, eu diria que talvez seja a principal posição que a gente mais gosta, e a gente entende que é interessante ter algum posicionamento no varejo. Então, Renner foi uma das posições que sofreu um pouco mais agora em fevereiro, e Eletrobras é uma posição que a gente acabou entrando um pouco mais recentemente, é um setor de energia, é um setor um pouco mais defensivo, mas, obviamente, esse movimento de queda de 16% é absolutamente normal. Então, de uma forma geral, é isso. A gente continua ali reduzindo as posições em small caps, né? Mas a gente ainda tem ali alguns setores, a gente ainda vai continuar tendo ali alguns papéis, mas de uma forma um pouco mais reduzida. E como eu disse, a gente saiu de small caps para trazer posições mais defensivas. Então, Eletrobras a gente entrou já tem alguns meses. Sabesp é uma posição que a gente entrou agora, então é uma posição do setor de saneamento, é um setor um pouco mais defensivo. Então, como eu disse, são posições para médio e longo prazo, há um ano um pouco mais desafiador, muita incerteza, então a gente está um pouco mais, eu diria, um pouco mais defensivo nesse momento. Mas é um produto que, como a Ari disse, ele surgiu lá de uma estratégia inicialmente dentro do Teta, e desde que ele existe, ele vem trazendo resultados muito bons. Então, de uma forma geral, é isso. Acho que a gente já falou bastante. Queria ver se a área tem alguma coisa para complementar, para a gente encerrar e aí trazer outras comunicações através da carta, das lâminas, enfim. Se tem alguma coisa para complementar, Ari, deixei faltando alguma coisa? Perfeito, Isaac, de forma alguma. Acho que você complementou muito bem, explicou muito bem, né, os nossos 2 fundos aqui, então, o Eixo Teta e o Eixo Prospera, o nosso fundo multimercado, que é o Teta, né, principal ali a estratégia de ativismo societário, e o nosso FIA Long Only, pela gestão do Sérgio Goldman, tá bom, pessoal? Então, para vocês acessarem mais materiais, é só entrar no nosso site, a gente vai disponibilizar a carta de gestor para vocês também, que vem mais detalhes lá na carta, e a lâmina, e qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente nos canais disponíveis, tanto aqui nas nossas redes quanto no nosso site, né, Isaac? Exatamente. A gente vai mandando essa comunicação para vocês e ficamos abertos a responder quaisquer perguntas, então direct, e-mail, Facebook, LinkedIn, a gente está aí à disposição. Show. Obrigada, Isaac. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ari. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.